gente fala que a cobrança nos últimos 20 anos, ela teve uma grande evolução. Então conta um pouquinho pra gente o que você viu de tanta coisa mudando ao longo desse tempo, né? Me recordo no passado que a gente fazia, o grande diferencial da cobrança era o processo de boletagem, que aquilo era o uau, enfim. Então conta um pouquinho dessa história, de como foi até os momentos agora, essa transformação para o digital. Acho que contar um pouco do que você viu na prática, né, de estratégias serem aplicadas, é bem interessante para quem está em casa dessa jornada que tu vive aí há bastante tempo. É uma grande evolução, né? Porque quando a gente olha, eu comecei operador de telemarketing sentada na PA, acho que grandes pessoas começaram assim, várias pessoas, né? Com uma lista, né, de papel, com o nome lá do devedor, o telefone, o valor, né? Então começava com os maiores valores, eu lembro disso exatamente, e você era venda, né, de uma certa forma, né? Então, olhando para aquilo que não tinha nada automatizado, era tudo papel, né? A gente ligando para um cliente do outro lado, tentando fazer o roteiro da melhor forma possível, né? O script. O cliente, naquela época não tinha tanta informação, então a nossa abordagem, né, era uma abordagem muito mais incisiva, né? E eu lembro de situações bem críticas com o cliente, assim, cliente realmente com bastante dificuldade e, do outro lado, o resultado, né? Então, é uma mudança muito grande quando fala desse sentido, quando eu vejo hoje como nós estamos aqui numa cobrança digital. Existe uma evolução de uma cobrança tradicional, ela vai ao tempo sendo meio que híbrido, né? Eu chamo de híbrido, né? Que era 100% tudo analógico, tudo papel, sem sistema, com muita manualidade. Com o tempo, eu vejo que a gente começou a entrar num processo de otimizar algumas coisas, então ter melhores sistemas. Eu acho que todo mundo aqui conhece a tela preta, né? Tela preta, todo mundo trabalhava com esse sistema. E a gente começou com esse processo de começar a otimizar, de ter sistema, de melhorar o nosso processo na ponta ali com o cliente. E a preocupação com o cliente começou a nascer, porque até então, 20 anos atrás, a preocupação era com o resultado, né? A gente tratava o cliente como uma pessoa realmente uma mal pagadora. Não pagou por quê? Tem que pagar. Né? E não tinha essa de ficou doente. Eu lembro de uma situação que eu estava atendendo uma cliente e isso marcou muito. E ela começou a falar que o esposo dela estava com câncer. E eu tenho um roteiro ali que eu tinha que cumprir. Eu falei, meu Deus, e agora? Começou a contar a história triste, começou a chorar. E eu não podia mudar o roteiro, em hipótese alguma, porque a prioridade não era o cliente. A prioridade era você receber. E eu tinha que falar quando que você vai pagar. E eu lembro que quando eu falei isso para ela, ela me jogou até praga no telefone. Eu fiquei espantada, fiquei assustada. Mas o foco naquela época não era o cliente. O foco realmente era você receber, trazer aqui um resultado. E hoje eu vejo que uma das maiores mudanças é o foco no cliente no centro. Qual que é a necessidade do cliente, né? Você ter um produto certo para esse cliente, um produto que realmente traga valor para esse cliente e não somente que traga valor para a empresa. Então, acho que de uma mudança, além da, né, tecnologia, né, que a gente hoje percebe que a tecnologia nos ajudou a digitalizar ainda mais o papel da cobrança, mas acho que a mudança, na minha visão aqui, tem a questão do foco, né? A gente sai de um foco só de resultado, que hoje ainda continua, mas um foco muito focado no cliente, né? No que o cliente realmente necessita de produtos e serviços que realmente possam agregar valor, tanto para o cliente como para o nosso resultado.